Você quer aprender essa nova tendência em alongamentos de unhas? Então fique comigo até o final desse vídeo. Olá, eu sou Yolanda Trindade e eu vou estar trazendo uma série de vídeos aqui para vocês. Esse vídeo é uma super tendência que está acontecendo aí no mundo nails. São aquelas flores encapsuladas. Alguns chamam de unha frozen, outros chamam de unha congelada. Então tem vários nomes, unhas de aquário, mas a verdade é que existe duas técnicas que eu vou estar trazendo aqui para vocês no decorrer desta semana. Então, se você tem interesse de aprender esse tipo de conteúdo, eu vou te pedir para você já se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, as notificações, para você receber todos os conteúdos que eu vou estar postando aqui no decorrer da semana. Olá meninas, e nessa aula eu vou estar mostrando para vocês como que faz aquelas flores maravilhosas que já estão super em alta. Quem usa bastante são as russas e eu tenho certeza que logo logo será febre aqui no Brasil também. Então já pega papel e caneta para você anotar todo o material que você vai precisar. Para essa aula você vai precisar de um molde grande, esse de número 0, e uma plaquinha, um recipiente para você depositar os esmaltes, né? Então você vai precisar de esmalte em gel e um pincel fino para você fazer as pétalas das flores. Você vai precisar também de top coat. Então, meninas, a aula é basicamente isso. Para você fazer as pétalas, você vai pegar pequenas quantidades desse esmalte, vai estar aplicando na parte de dentro do seu molde e vai levando para secar, para ele não encolher. Então, levou para secar 5 segundinhos, aí você vem fazendo as outras pétalas. Vai repetindo esse processo até chegar no finalzinho do molde. Aqui não tem problema se sair uma menor, outra maiorzinha. Se saiu irregular, não precisa se preocupar com isso agora, ok? Levei para secar por 5 segundinhos. E até completar o finalzinho do molde é basicamente isso. Você faz as pétalazinhas e leva para secar. Ao finalizar todo esse molde, você vai precisar de um papel alumínio e um palito. Pode ser um palito de dente, pode ser aqueles palitinhos de manicure, para você destacar todas essas pétalas. E se você tem interesse de aprender a trabalhar no molde F1 do zero, mesmo que você seja uma total iniciante, eu tenho um curso completo que ensina essas e várias outras técnicas, do iniciante ao avançado. Basta você clicar no link aqui da descrição para se inscrever no meu curso online, ou no link do primeiro comentário desse vídeo. Terminei de destacar o branco, tô destacando aí os azuis. Aí você pode fazer um dia com calma, já fazer bastante para quando você precisar. E vamos para a próxima aula. Bom, meninas, e vamos para essa misturinha. Para essa misturinha, eu usei 2 espátulas de gel transparente, 2 gotas de esmalte em gel branco, 2 pitadinhas de pó neon rosa. O ideal é você ir colocando em pouca quantidade, porque aí vai depender da quantidade de misturinha que você vai fazer. Usei também 4 gotinhas bem pequenas de esmalte em gel vermelho, 3 gotas de esmalte em gel amarelo, e 1 gota do esmalte preto. O esmalte preto, a gota saiu muito grossa, foi mais do que o que devia e deu uma alteração que vocês vão ver como corrigir mais pra frente no vídeo. Com uma broca, separa uma broca só pra isso, tá, meninas? Pra vocês não perderem as brocas de vocês. Pega uma que você não usa mais pra fazer essas misturinhas. Então, aí fui misturando e vocês estão vendo que a cor, ela tá ficando muito escura. Então, aí, eu peguei mais uma pitadinha do pó neon rosa, misturei para ver se quebrava um pouco daquele preto. Não mudou muito a cor, como vocês podem ver aí no vídeo, então eu coloquei mais uma espátula de gel branco. E esse foi o resultado, eu gostei bastante da cor. Porém, eu queria colocar algo a mais. Então, eu peguei esse pó aqui, asa de borboleta. Coloquei 2 pontinhas de espátula dentro do gel, mexi bem mais uma vez e como eu queria um pouquinho mais, eu acabei acrescentando mais 2 pontinhas de espátulas dentro do gel novamente. E após misturar bem, eu vim com o top coat e mais uma vez voltei com a broca mexendo até misturar todos os produtos. O meu top coat estava no finalzinho, então é uma quantidade razoável, meninas, que dá ali umas 5 gotas. Eu gosto de despejar para garantir que o gel vai secar bem depois.
Bom, e esse foi o resultado da nossa misturinha. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Bom, meninas, e para essa aula eu decidi fazer uma reversa diferente também para vocês terem aí mais uma ideia de reversa, tá? Então aí com um pincel mais fininho, eu peguei minha misturinha. Essa misturinha eu vou deixar uma aula completa dela aqui pra vocês, tá? Tinha feito a minha marcação no molde e aí eu vou alinhando as laterais da minha reversa. Então, coloco uma camada fina e vou alinhando. Vou sempre verificando se tá faltando em mais algum lugarzinho, se eu vejo que tá transparente, então vou preenchendo esses vazios pra não ficar manchada, né? Então, sempre vira, dá uma olhadinha e onde que você vê que tá com falha, você vai lá e preenche. Se você vê que tem necessidade, pode pôr mais um pouquinho de gel, mas sempre prestando atenção para não deixar muito grossa, porque se fica grossa, acaba interferindo bastante na hora da aplicação na unha, né? Então, vi que a cobertura tá toda uniforme, vou levar para secar por 30 segundos. Aí, se você preferir, pode colocar uma camadinha, mas sempre camadas finas, tá, meninas? Porque eu queria que desse um pouquinho de volume também, mas aí eu caprichei um pouquinho mais no volume só na ponta, sem exceder aí pra parte da área da cutícula, onde que a gente vai fazer a aplicação. É como se você estivesse fazendo uma camuflagem ali no esfumado. Então, o restante eu vou espalhando de forma bem fina, né? Pra não ficar marcação. Feito isso, levo na cabine mais 15 segundos. E eu quis incrementar ainda mais, passando uma camadinha bem fina de esmalte em gel branco pra fazer aquela divisória lá entre a reversa, né? E a borda livre. Então, com um pincel bem fininho, eu fui passando aí em volta das laterais. Ficou um pouco marcadinho porque eu tô usando o gel normal. Então, se você tiver o gel pente, se você tiver controle na mão, que eu tremo bastante, né? Então, acaba que dá um efeito bem bacana quando você não tem essa tremedeira e tem o esmalte certo. Bom, meninas, e vamos para a construção da nossa florzinha. Aqui eu coloquei 2 gotinhas de top coat e peguei um pouquinho só do pó pigmentado neon nas cores rosa e roxo. Lembrando que as cores são opcionais, você vai escolher conforme o seu gosto. Vou misturar parte desse pó junto com o top coat, de forma que eles fiquem transparentes. Aí a cor também é opcional, você pode ir ajustando, colocando mais cor ou colocando um pouquinho mais de top coat. Essas cores eu achei que ainda ficou um pouquinho escura. Vou pegar o meu molde com a reversa que a gente fez na aula anterior. Vou pegar aí uma gotinha do top coat puro e vou aplicar onde eu quero fazer a florzinha. Dei um espaço da reversa para o miolo da flor, porque aí a gente tem o espaço para trabalhar as pétalas. Com o pincel fino, só sujinho do gel transparente, eu peguei algumas pedrinhas de strass e depositei aí no meu suporte. Pego uma pedrinha e apliquei no meio da pétala onde que eu tinha colocado aquela gotinha de top coat. Ainda com o pincel fino, eu vou pegar um pouco daquela misturinha que a gente fez no início da aula e vou aplicar só um pouquinho aí no miolinho da nossa pétala, já com o strass. Por cima dessa misturinha, eu vou pegar uma daquelas pétalas que a gente construiu lá no início e vou aplicando em cima dessa misturinha. Viro, verifico se está aplicada corretamente. Na sequência, pego mais uma pétala e venho aplicando. Coloquei aqui pertinho para vocês verem como que eu faço para pegar. E mais uma vez, peguei um pouquinho lá da misturinha rosa, né, que eu tô usando e apliquei na parte da pétala que eu vou pegar e aí faço a aplicação. É sem apertar muito, tá, meninas? É só mesmo dar uma pressionadinha, mas você não precisa ficar apertando, senão não dá o efeito. A pétala, ela precisa ficar deitadinha, mas um pouquinho inclinada, para ficar aquele efeito de uma pétala saindo da outra. Mais uma vez, molhei o meu pincel com a misturinha, passei. Às vezes dá um trabalhinho para destacar aí do papel alumínio, mas é super satisfatório, gente, o resultado. Aí é que entra a parte da paciência. Você não vai fazer isso com a sua cliente mesa, você pode preparar esses moldes, né, já com a decoração e deixar prontinha para quando a sua cliente chegar, você só aplicar na unha. Após aplicar as 3 pétalas, levei para secar por 15 segundos. E mais uma vez, vamos repetir o processo. Molhou o pincelzinho lá com a misturinha,
aplicou em cima da primeira camada de pétalas e assim você vai colocando a segunda camada das pétalas intercalando entre as que já foram aplicadas anteriormente, para ficar aquele efeito de flor mesmo, né? Então, no espaçamento entre uma pétala e outra, você vai encaixando as demais pétalas. Vai alinhando direitinho, vira, confirma se tá tudo certinho, ajusta onde precisa, leva para secar e repete mais uma vez o processo. Aí você quem vai decidir a quantidade de pétalas que você vai querer fazer. Quanto maior, mais pétalas você vai colocar, mais camada de pétalas você vai colocar. É importante também não fazer volume nessa flor, né? Porque depois ainda vai as camadas de gel. Bom, feito isso, você vai levar para secar e repetir o processo com a outra florzinha, que vamos começar ela agora. Para a próxima flor, você vai precisar de caviar. Eu costumo usar 3 em cada miolinho. Para essa outra flor, eu vou usar o pigmento roxo. Lembrando que você pode usar a cor de pigmento que você preferir, tá? Então, mais uma vez, vou pegar uma gotinha de top coat e 3 caviar pequeno e vou posicionar aí conforme a posição que eu quero a minha segunda flor. Aí, você pode aproveitar enquanto o top coat ainda tá úmido e posicionar da forma que você preferir e depois secar na cabine por 15 segundos. Na sequência, é só você repetir o processo, colocando um pouquinho do pigmento e vir com as pétalas e aplicando da mesma forma que a gente iniciou a outra. Só que essa a gente vai fazer uma flor menor. E para fazer a flor menor, a gente precisa só de menos quantidade de pétalas. Às vezes pode acontecer também de grudar no palito e quando você for arrumar, sai tudo. Então, você pode ir colando pétala por pétala também. Aí fica ao seu critério. O segredo é você sempre olhar e ver como que estão ficando posicionadas essas pétalas para você encaixar as outras, né? Eu gosto de deixar ainda sem colar, sem levar para secagem, porque se tiver alguma irregular, eu posso arrumar, né? Fica mais fácil para você manusear elas e colocar na posição correta. Mas se você tiver dificuldade, você pode ir colando uma a uma até você pegar a prática. Bom, feito isso, vou virar o meu molde, ver se está tudo certinho, se preciso arrumar mais algum lugar e vou levar para secar novamente. Bom, meninas, e para essa aula a gente vai precisar de um papel filme, um pedacinho só. Vamos precisar também do gel clear. Com um pincel fino, eu vou espalhando uma pequena quantidade do gel clear para a gente fazer o efeito com o papel transparente, tá? Com aquele papel filme. Espalha bem esse gel em toda a borda livre do molde e na sequência eu venho aplicando o papel filme. Com o auxílio de um palito, você vai estar fazendo rugas com esse papel. Então, aplica ele primeiro e depois vai enrugando o papel até ele criar aquele efeito de amassado. Feito isso, deixa secar por 30 segundos na cabine. Enquanto estava secando, eu fiz um pouquinho mais daquela misturinha do top coat com o pigmento, né? Para dar um pouquinho de cor naquele efeito que a gente fez lá com o papel filme. Misturinha pronta, então agora é hora da gente remover aquele papel filme, né? Ou insufilme, cada lugar tem uma forma de chamar, né? Mas para quem ainda ficou com alguma dúvida, é aquele insufilme que passa em alimentos pra gente guardar. Então agora eu vou pegar aqui a minha misturinha. Pode deixar um pouco mais clara. Eu confesso que deixei muito escuro. Se tivesse ficado mais clarinho, ia ficar mais bonito. Mas aí também é da opinião de cada um, né? É de gosto de cada pessoa. Então, aí, ó, onde que eu fiz a florzinha rosa, eu coloquei o pigmento roxo, para ela não ficar parecendo que tá em uma cor só. E a última florzinha, a menor, como foi roxa, aí eu fiz o pigmento rosa, né? Então, fui dando uma mescladinha para ficar parecendo um degradê. O que dá um efeito bem bonito, né? Com a decoração finalizada. Levei para secar por 30 segundos e agora eu venho com o gel transparente. Por que o gel transparente? Lembra que a gente desenhou esse leito lá no começo da aula? Então, se eu colocar cor, pode interferir no desenho que a gente fez. Então, por isso, eu coloco um gel transparente para não perder esse efeito do leito. Então, passo uma quantidade
que é o suficiente para colar esse molde na minha unha. Fiz a pré-secagem, depois levei para secar o tempo total de cabine e aí eu venho removendo o molde. Bom, então agora eu vou tirar as rebarbinhas que fica aí, o excesso que fica nas laterais e já venho com o resultado para vocês verem. Bom, meninas, fiz o lixamento por baixo, eu decidi mostrar aqui para vocês verem como que fica fininha, então não tem problema de lixar, né? Não vai sair a sua decoração e esse foi o resultado final. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente se vê nas próximas aulas. Um grande beijo e me marca, se vocês fizerem, pode me marcar lá no Instagram, que vai ser um prazer estar repostando o trabalho de vocês. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau! Até o próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau!